Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Hoje a igreja celebra Santa Luzia, intercessora da visão. E eu, inclusive, não sei se você sabia, talvez no vídeo lá no nosso canal do YouTube, Peregrinos do Rossio, você encontra inclusive outros conteúdos, apareça bem, né, o problema que eu tenho no meu olho direito. Eu fiz 7 cirurgias e no final das contas acabei perdendo a visão dele. Então, eu sempre peço a intercessão de Santa Luzia. Mas isso também não me atrapalha e nem fico depressivo por isso. Enfrentamos aquilo que devemos enfrentar e vamos para frente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, como eu disse, Peregrinos do Rossio, lá no YouTube, deixar a sua avaliação no Spotify Evangelho do Dia e encaminhar nosso podcast para os seus amigos, para os seus grupos. Isso é muito importante para que este trabalho de evangelização cresça. Às vezes depende só de uma boa vontade nossa, né, de espalhar um pouquinho aí para os seus amigos. Só isso e nada mais. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia sua glória. Amém. Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta uma parábola. Como sempre, Jesus conta uma história do cotidiano das famílias. História comum, que fala por si e nem precisa de muita explicação. Desde logo, através de uma pergunta muito simples, Jesus procura envolver os seus ouvintes e comunicar uma mensagem. Ele os arrasta para a história, sem, por enquanto, explicar os objetivos que tem em mente. Quando eles respondem à pergunta, Jesus aplica o exemplo aos seus ouvintes e eles percebem, sabe o quê? Que acabaram se condenando. Jesus faz uma pergunta inicial: o que vocês acham? É para chamar a atenção das pessoas para que prestem atenção na história que segue. As pessoas que ouvem Jesus entendem do que ele está falando, pois já passaram por isso muitas vezes em suas casas. Os que ouvem conhecem bem essa história, porque isso já deve ter acontecido várias vezes nas famílias. E essa é a resposta que Jesus queria ouvir e onde os pega em flagrante para comunicar a sua mensagem. A conclusão de Jesus é evidente e muito dura. Na opinião dos sacerdotes e anciãos, os cobradores de impostos e as prostitutas eram pessoas pecadoras e impuras, que não faziam a vontade do Pai e não mereciam o céu. Na opinião de Jesus,
os cobradores de impostos e as prostitutas, na verdade diziam: não quero a salvação, mas acabaram fazendo a vontade do Pai, pois se arrependeram ao ouvir a pregação de João Batista. Enquanto eles, os sacerdotes e publicanos, que oficialmente sempre diziam: sim, Senhor, eu vou, acabaram não cumprindo a vontade do Pai, pois não quiseram acreditar em João Batista. E isso acontece com a gente também, viu? Tem gente que diz: é melhor ir à missa com vontade, senão nem vale. Mas não é bem assim, não. Mesmo não estando com vontade, ou desanimado, com preguiça, aí então é que tem valor a nossa participação. Não queríamos, mas vamos, por amor a Jesus. Santa Luzia. Os poucos dados históricos indicam que Luzia nasceu em Siracusa, ilha da Sicília, na Itália. Sua família nobre e rica a educou na fé e cedo fez ela o voto de virgindade perpétua a Deus. Tendo ficado órfã de pai, sua mãe desejou que se casasse com um jovem da distinta família, mas pagão. Luzia pediu-lhe tempo para amadurecer sua resolução de castidade. Neste período, a mãe ficou doente, sem esperança de recuperação. E Luzia propôs que peregrinassem à cidade de Catânia, ao túmulo de Santa Águeda, já então famosa pelos milagres concedidos. Ali foi a mãe curada e depois disso Luzia se recusou definitivamente a casar. O noivo, revoltado, a denunciou ao governador Pascácio por não ter cumprido a palavra e por ser cristã. No julgamento, a quiseram forçar a sacrificar aos deuses e ameaçaram, entre outras coisas, de colocá-la num prostíbulo. Como ela não cedesse, foi cruelmente torturada e, por fim, decapitada no dia 13 de dezembro do ano 303. Santa Luzia, como eu disse no início, é considerada protetora das doenças dos olhos, o que parece ser devido ao fato de que a palavra luzia em latim está associada à luz, que é percebida pelos olhos. Deus de amor e bondade, concedei-nos, por intercessão de vossa queridíssima filha, Santa Luzia, a graça de nunca perder a vista dos vossos ensinamentos, para que, levando uma vida conforme a luz da vossa sabedoria e vontade, cheguemos a vos ver face a face no paraíso que não tem fim. Isso te pedimos por intercessão da sempre Virgem Maria, vossa mãe, e do castíssimo São José, seu esposo. Amém. Por intercessão de Santa Luzia, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira, nos vemos amanhã.